Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo diário e semanal da Paraxá, à luz da sabedoria todo dia, com instruções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. Hoje nós vamos para a quarta leitura da Paraxá Ekef, e ela encontra-se em Deuteronômio 10, de 1 a 11, que nos diz assim: Depois de romper o primeiro par de tábuas, Moshe suplicou a Deus para que perdoasse o povo judeu. Deus os perdoou e ordenou a Moshe substituir as tábuas quebradas por outras novas, nas quais ele escreveria novamente os 10 mandamentos. Viver no passado. Deus disse a Moshe: Escreverei no segundo par das tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Moshe rompeu as primeiras tábuas e seus fragmentos ficaram numa arca de madeira que Deus ordenou ao exército judeu levar consigo em batalha. Mas como tal testemunho do pecado cometido ao criar um bezerro de ouro podia servir como inspiração para uma luta, o feito das pedras das tábuas e os 10 mandamentos nelas talhados foram obras de Deus. Moshe quebrou as primeiras tábuas ao ver o bezerro de ouro, porque naquele momento a espiritualidade voou das tábuas e retornou ao céu. Na terra ficaram somente 2 tábuas divinas de pedra, mas sem vida. O objetivo das guerras do povo judeu em Canaã era transformar aquela terra numa moradia para Deus. O povo que ia à guerra tinha que ser justo, um tzadik, mas isso não bastava. Era preciso conquistar a terra e imbuir o mundo com a espiritualidade divina. As tábuas rompidas inspiravam os guerreiros a nunca ficar satisfeito com sua espiritualidade. Era preciso trazer mais divindade ao mundo e conquistá-lo. A mesma lição é válida atualmente. Em vez de ficarmos satisfeitos com êxitos passados, devemos sempre usar ao máximo o nosso potencial e cumprir nossa missão divina, reconhecendo que sem ela não somos mais do que uma pedra quebrada sem vida alguma. Baruch Hashem. Que lição maravilhosa para nós nesse dia de hoje. Aqui nos mostra a decepção de Moshe ao ver que o povo havia feito um ídolo, o bezerro de ouro, e aqui ele estava justamente descendo com as tábuas que Hashem tinha talhado e tinha escrevido nelas os 10 mandamentos, e Moshe vinha com todo o entusiasmo para entregar aquela aliança àquele povo que já havia outrora aceitado. No entanto, ele se deparou com aquela adoração. Por tão pouco tempo de afastamento seu, o povo não soube esperar. E daí trocaram a adoração ao Deus único por uma adoração a um ídolo feito por mãos humanas. Moshe, no entanto, pela sua decepção, ele quebrou aquelas pedras, desfez aquela aliança naquele momento. E aquelas pedras que outrora eram um sinônimo de vida eterna, passou a ser uma pedra comum, apenas criada pelo Eterno, mas sem vida alguma. No entanto, aqui nos fala ainda que o povo que ia à guerra, ele tinha que ser um povo justo, tinha que ser um tzadik, mas isso não bastava. Era preciso conquistar a terra, além de conquistar, era preciso também imbuir o mundo de espiritualidade divina. Então, as pedras rompidas, elas inspiravam os guerreiros a nunca ficar satisfeitos com sua espiritualidade. Era preciso trazer mais divindade ao mundo e conquistá-lo e reconquistá-lo. Hoje, a lição é válida para nós. É válida para nós para que nós nunca fiquemos satisfeitos com êxitos passados, com coisas que fizemos lá no passado e que hoje não são mais atuais, não tem mais tanto entusiasmo diante do feito, São coisas que já passaram. Devemos sempre usar o máximo do nosso potencial. Assim como usamos lá no passado, nós devemos usar hoje, e sempre, e cumprir a nossa missão divina, através desse potencial que nós devemos desenvolver a cada dia, e reconhecendo que sem ela nós não somos mais do que uma pedra quebrada, sem vida alguma, sem
essa lição, se nós não carregarmos essa lição diariamente conosco, nas nossas vidas, de que nós precisamos estar sempre imbuídos com esse desejo de ter êxito em todas as coisas que nós fizermos, porque tudo que nós venhamos a fazer deve ser para honrar e glorificar o nome de Hashem. E os nossos feitos têm que ser feitos significativos, quer seja nos mínimos detalhes de qualquer situação que você viva, ou no máximo. Você tem que sempre ter em mente que você precisa estar envolvido para que você consiga envolver o mundo e fazer com que essa espiritualidade, a espiritualidade não somente sua, mas de todas as pessoas que lhe cercam, as pessoas que você está envolvida também seja crescente, também tenha uma ascensão para ter essa conexão com o Eterno. Então, o nosso objetivo, o objetivo maior, que era do povo judeu e que deve continuar sendo o nosso objetivo, porque somos coparticipantes com essa luta, juntamente com eles, é proporcionar para Deus uma moradia aqui nessa terra. Baruch Hashem. Façamos o que tiver sempre ao nosso alcance. Não fique preso a feitos que você já fez outrora, mas lembre-se que você precisa se reinventar, você precisa se refazer, se reformular, e os seus feitos precisam ser diários, porque você precisa estar diariamente na presença do Eterno, e para isso você tem que ter méritos sequenciais, você tem que estar sempre desenvolvendo o seu potencial ao máximo. Se envolva nas ações, se envolva em atos de bondade, em caridade, em preces, em mitzvot, naquilo que você puder de melhor para fazer deste mundo uma morada para Hashem o mais breve possível. Shalom, shalom e até o próximo estudo.